Agora vamos falar sobre o neurônio artificial, né? Então a nossa primeira modelagem computacional de uma parte de uma rede neural. Então para tentar entender o funcionamento do neurônio, como ele processa informação, né? E tentar utilizar esse modelo para processar informações computacionais, resolver problemas computacionais, o neurofisiologista McCulloch e o matemático Walter Pitts eles se juntaram para criar um modelo matemático de um neurônio, né? Então, esse neurônio inicialmente ele permitia várias entradas que são equivalentes aos nossos valores binários, né, que simulam pulsos elétricos, e uma única saída, que é o resultado do processamento da informação. Então veja, é mais ou menos parecido aqui nessa figurinha como nossa regressão logística, né, em que a gente tem as entradas, tem os pesos, que passam por esse processador que calcula o produto interno e depois por uma função não linear, que pode ser a logística, que gera uma saída y, que pode ser um pulso 0 ou um pulso 1, né? E a gente pode pensar como um neurônio artificial como um nó de um grafo, né? Então é um nó que está recebendo várias entradas e gera uma saída, que é a combinação dessas entradas, né? Então veja, aqui a gente tem como uma somatória que pode ser ponderada, né, por pesos que refletem o quão importante é cada uma das entradas. Pensando em entradas com valores reais, né, entre 0 e 1, para facilitar a nossa análise, o neurônio então ele vai ser ativado sempre que a soma das entradas for maior que um determinado tal, né? Ou seja, a gente tem uma função f que é o seguinte: se z, que é a somatória das entradas, for menor do que tal, ele retorna zero. Se não, retorna um g de z, que é uma função chamada função de ativação, que é uma função não linear que vai determinar o pulso a ser enviado. Ou seja, o pulso é um valor entre 0 e 1. Ele recebe algo entre 0 e 1, processa e agrega esses algos e gera um valor entre 0 e 1. Também é possível a gente ponderar então essa informação de entrada, né? Simulando como se certas conexões tivessem um canal de transmissão maior, né? Então passa a usar um produto interno entre os pesos e as variáveis de entrada x, né? Então é muito parecido com a nossa regressão linear e regressão logística. A diferença aqui é que eu estou representando graficamente, através de um grafo, né? O neurônio artificial, esse aqui, ele é chamado de perceptron. Então, ele é um modelo que é chamado de paramétrico, porque eu descrevo ele por um número finito de parâmetros, o W, que são os parâmetros que eu posso ajustar para chegar na relação que eu quero. Esse modelo por si só, ele descreve apenas as relações lineares, né? Então, seja aqueles exemplos que a gente viu em que ele descreve nossa base de exemplos como uma reta ou classifica através de uma separação linear, né? Uma alternativa para melhorar ou para acabar com essa limitação de linearidade é conhecido como multilayer perceptron, né? Ou perceptron de múltiplas camadas, em que eu tenho uma rede, um grafo, composto de vários neurônios conectados por camadas, né? Então agora eu tenho um neurônio aqui, tenho outro neurônio aqui, posso ter outro neurônio aqui que recebe informação desse neurônio e assim por diante, né? Então um exemplo pictórico de um perceptron de múltiplas camadas eu tenho aqui que a minha primeira camada é chamada também de camada de entrada. Ela tem neurônios que recebem apenas informação de um único atributo de entrada. Então, lembrando aquele exemplo do corretor de imóveis, então aqui pode ser qual a metragem quadrada, número de vagas, andar, né? E assim por diante. Cada um desses neurônios eles se conectam com neurônios de uma outra camada. Então eu tenho aqui, por exemplo, 3 neurônios em uma outra camada que recebe informação de cada um desses neurônios da camada anterior.
ponderado por uma matriz de pesos. A saída desse neurônio vai para outra camada e vai assim por diante até que eu chegue na camada final, que vai ter a minha resposta, que pode ser uma resposta única, né? Então, classificação binária só precisa de um y, ou se eu tenho múltiplas classes, eu posso ter várias outras aqui, né? Que também recebe ligação de todos os neurônios da camada anterior. Então, essa é uma forma de aprendizagem profunda, né, do Deep Learning, que quanto mais camadas, mais profunda é a rede. E cada camada, ela tende a criar um conjunto novo de atributos mais complexos. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, pontos, sei lá, que deveriam ser separados de uma forma não linear, né? Ou seja, eu não posso passar uma reta aqui e separar as duas classes. E a rede neural, ela transforma esse espaço num espaço, digamos, sei lá, tridimensional, em que agora, embora o formato ainda seja parecido, mas a inclusão dessa dimensão extra me permite desenhar um hiperplano linear que separa essas duas classes, né? Então essa é a ideia geral do funcionamento da rede neural de múltiplas camadas, né? Então cada conjunto de nós é uma camada, essa primeira é a camada de entrada, essas outras camadas, né? A última camada seria a camada de saída, de resposta, e essas outras camadas são as camadas escondidas, e eu começo a enumerar elas a partir da primeira delas. Então, primeira camada, segunda camada. Entrada, camada 1, camada 2 e saída da minha rede. Duas camadas vizinhas costumam ser totalmente conectadas, então elas formam um grafo bipartido. Então, pego duas camadas quaisquer, eu tenho um grafo bipartido com todas as conexões possíveis para um grafo bipartido, né? Mas tem algumas variações em que eu posso alterar a topologia de tal forma que nem todos os neurônios daqui se conectam com esse neurônio aqui, por exemplo. Esse grafo é ponderado por pesos e cada conjunto de peso é definido pela dimensão NO, que é o número de neurônios da camada de origem, e ND, que é o da camada de destino. Então, por exemplo, esse W aqui é uma matriz de dimensão 1, 2, 3, 4 por 3, né? Então, 4 por 3. Esse aqui, 3 por 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui, 5 por 1, porque só tem um elemento aqui na última camada. Assumindo que as entradas são representadas por um vetor linha x, né? O processamento é definido como um z, que é um f1 de x vezes w1, tá? Então, basicamente o que eu tenho aqui é o seguinte, deixa eu desenhar aqui. Então, eu tenho um x, digamos que esse é o primeiro neurônio. Vamos só desenhar esse primeiro neurônio para ficar mais claro. Então, o que eu tenho aqui é que eu tenho um Z1, que é a aplicação de uma função não linear 1 do nosso vetor de entrada x multiplicado por esse peso W1, né? Por essa matriz de peso. Então veja que aqui pode ser uma função que tenha mais de uma saída, né? Então eu posso ter, por exemplo, um outro neurônio nessa camada, né? Então Z1 vai passar a ser um vetor que podemos chamar de Z11, Z12. Pronto. Que vai ser representado pela aplicação desse F no resultado disso aqui. Então, digamos que eu tenho o meu X, ele tem dimensão 1 por 4, porque tem 4 neurônios. O meu W ele vai ter dimensão 4 por 2, né? O resultado disso aqui vai ser um vetor de dimensão
1 por 2. E quando eu aplicar a minha função nisso aqui, ele vai gerar esse Z1 que tem dimensão 1 por 2, né? Exatamente isso, ó. Uma linha, duas colunas. Então, perfeito. Então, casou. Então, o nosso processamento, por isso também ela é chamada de Feed Forward Network. O nosso processamento vai da entrada para frente. Então, ele envia o sinal para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e assim por diante. É processado, vai para frente até que ele chegue nessa saída aqui. Dada que a camada I tem M neurônios, a camada J tem N neurônios, qual é a dimensão de Z de I? Né? E qual a dimensão de ZJ? Então, ZI seria a saída da camada anterior. E ZJ vai ser a saída da próxima camada. E entre esse um e outro tem esse W aqui. Então, se ZI tem dimensão, vamos ver aqui, a dimensão M, tem dimensão M, né? Então é 1 por M. O meu W tem dimensão M por N, porque vai ter que ligar cada um desses M's para cada um dos N ZJ. E o meu ZJ tem dimensão, obviamente, se é 1 por M vezes M por N, vai ser 1 por M. Pronto. Então, essas são as dimensões que eu vou ter para cada um deles, para poder ser feita a ligação de cada um desses neurônios para cada um dos neurônios CJs. A camada seguinte, ela calcula a próxima saída da mesma forma, só que usando os elementos Z da camada anterior. Então, Z2 vai ser F2 de Z1 vezes W2. E assim por diante até chegar na saída. Se a gente tem uma matriz de dados, né, então meu x agora não é 1 por t, é n por d, porque eu tenho n exemplos. E eu quero obter um vetor de saída n por 1, dado em uma rede neural com duas camadas escondidas contendo H1 e H2 neurônios, qual que é a sequência de processamento? Né? Então, quais cálculos eu tenho que fazer? Bom, se a matriz de dados é n por d, né, então, primeiro passo, primeira camada, a camada 1. O Z de 1 vai ser um F1 de x vezes W1, sendo que W1 tem dimensão D por H1, né? Vamos ver o que dá de resultado nisso aqui. Eu tenho que x é n por D, D por H1. O resultado disso é um n por H1 e a aplicação da função não muda a dimensão, porque a aplicação da função para um vetor ou para uma matriz, aqui nesse contexto, ele é elemento a elemento. Então, no final, eu vou ter a dimensão n por H1. N por H1 e a matriz W2 vai ser H1 por H2, H1 por H2. E isso vai me gerar um n por H2. E finalmente eu tenho o n por H2 multiplicado por um H2 para 1, né? Porque só tem uma saída. Então aqui é H2 por 1. Isso vai me gerar um n por 1. Né? Então NH2 vezes H2 por 1, n por 1. Então essa sequência funciona perfeitamente bem para obter a minha saída da minha rede. Né? E eu posso fazer isso usando funções matriciais que são otimizadas para ter uma saída com custo computacional menor. As funções de ativação, esses Fs aqui, né? Eu tenho várias disponíveis. Então as mais usadas são a linear, em que f de z é o próprio z, é uma função de identidade. Isso remete à minha regressão linear. A logística, que a gente já conhece. Tangente hiperbólica, que tem um formato parecido com a logística, só que agora os valores variam de -1 a 1. Tá? Eu tenho o ReLU, Rectified Linear Units, que é um máximo entre 0 e z, então todo valor negativo é eliminado. Então é uma função assim.
E o Softmax quando eu quero um processamento de classificação para múltiplas classes, né? Pronto, então, dado que eu sei pelo menos o formato básico da minha rede neural, e pensando que a rede neural nada mais é do que uma regressão logística com vários passos para chegar no cálculo, eu agora tenho que aprender como que eu calculo o meu gradiente para atualizar os pesos. Então, na próxima aula eu vou falar sobre o algoritmo de retropropagação.